Olá, boa tarde a todos. Vamos para mais um comentário de fechamento do índice Bovespa. Hoje novamente comigo, André Momberger. Pregão de segunda-feira, primeiro pregão da semana. Mais uma vez, vimos o nosso índice marcando nova mínima, apesar do fechamento em formato de doji, que é uma figura de indecisão, um volume um pouquinho abaixo da nossa média. Aqui agora nós temos dois pontos importantes para marcar: o fundo deste candle e o topo deste candle. O gráfico de 60 minutos fica um pouco mais claro de tentar visualizá-lo. Temos aqui um canal de baixa que já vem de alguns dias, e esse canal de baixa pode nos ajudar a tentar visualizar o que pode acontecer com o nosso índice. Eu marcaria esta região de topo aqui do pregão de hoje na faixa de 65.900 pontos e marcaria a zona da mínima na faixa de 64.900 pontos. Para o lado que fosse, poderia optar ou entrar na ponta compradora ou na ponta vendedora, tratando-se de venda de índice ou compra de índice, ou até de alguns ativos que estejam numa configuração bastante parecida. Então amanhã talvez tenhamos um dia importante, sob o ponto de vista de ideia para onde o nosso índice pode estar caminhando no curtíssimo prazo. Se esse doji do gráfico diário romper para cima, poderemos ter aí novamente uma tentativa de repique, sempre visualizando a média de 9 no primeiro momento, que hoje passa na faixa de 66.800 pontos e quem sabe até a média de 21 lá nos 68.000 pontos. Antes do rompimento dos 68.000, eu não vejo nenhum sinal importante para a ponta compradora do nosso índice para um período um pouco mais longo. Então a gente tem que prestar atenção. Nesse momento está um pouco turbulento, a gente está completamente descolado das principais bolsas internacionais, obviamente por motivos internos e menos por motivos externos. Então todo cuidado é pouco, a gente vem falando de seletividade e atuar sempre com manejo de risco e os stops colocados para evitar maiores prejuízos. E Dow Jones, vamos dar uma olhadinha como é que o nosso Pan-Americano está operando, ainda operando na verdade. A gente está tendo um rompimento novamente já desse canal de alta. Temos hoje o volume um pouco mais baixo do que a média, essa subida está sendo com volume descendente, e a gente visualiza uma pequena divergência aqui no índice de força, porque a gente está marcando nova máxima e o índice de força nesse momento está em 75, ele chegou a bater no auge praticamente em 81. Então uma pequena divergência, índice bastante sobrecomprado, ao contrário do nosso que está bastante sobrevendido, e poderia suscitar aqui uma pequena correção lá no mercado americano. O candle não nos diz isso, apenas a gente começa a visualizar alguns sinais, tipo divergências de baixa e volume descendente. Nós vamos dar uma olhada nos nossos setups. Embraer, o ativo bateu no nosso alvo, saímos a 14,20 com um bom resultado, estamos fora com lucro. Vivo, conforme o Júlio explicou no direto do pregão, apesar desse início aqui violando a nossa região de stop, o volume estava extremamente baixo e a gente optou em dar uma segurada, aguardando, marcando a mínima desse candle, justamente na primeira hora, que se caso perdido a gente sairia antes do final do pregão. Não ocorreu isso, a decisão foi correta, o ativo deu uma reagida bastante interessante, fechando praticamente na máxima, mas com volume bastante baixo. O que a gente está fazendo aqui? Estamos ajustando o nosso alvo um pouco mais para baixo, para a região de 57,80, e vamos aguardar para ver se conseguimos sair com o resultado. Para o pregão de amanhã, a gente visualiza uma oportunidade na ponta compradora, ainda uma oportunidade na ponta vendedora e uma possibilidade de long short que eu já explico para vocês. Vamos dar uma olhada na ponta compradora. Nos chama a atenção Elet6, ativo do setor elétrico, tem um caráter um pouco mais defensivo nesse momento. As médias estão muito juntas, estamos numa congestão, então possivelmente essa congestão rompe para algum dos lados. Se romper para cima, acima de 27,17, a gente entra na ponta compradora, vamos estopar abaixo de 26,69 e temos alvo em 28,15. O ativo da ponta vendedora permanece sendo Gerdau, ele está agora numa congestãozinha ainda com as médias,
está numa configuração até parecida, sob o ponto de vista de média, com a ELET. E vamos marcar aqui ainda a mínima de 22,29. Caso perdido, entramos vendendo a descoberta, vamos estopar acima de 23 e vamos ter o nosso alvo em 21,50. O long short que nos chama a atenção é Usiminas 3 contra Usiminas 5. Entrar na ponta compradora com Usiminas 5, vamos dar uma olhada em Usiminas 5, e entrar na ponta vendedora em Usiminas 3. Usiminas 3 inclusive era call de venda, mas não perdeu a mínima, então a gente não vendeu. Mas a diferença desses dois pares nesse momento está com uma condição bastante gritante. Usiminas deixou uma figurinha de reversão aqui numa zona de suporte e Usiminas 3 permanece em região de topo. Então eu vou demonstrar o par aqui para vocês para verificar a distância das médias, só para vocês entenderem a lógica desse long short. Reparem que temos uma distância bastante significativa aqui já do eixo. Deixa eu só mudar aqui o par. Usiminas 5 na ponta compradora e Usiminas 3 na ponta vendedora. Reparem que temos aqui uma figura bastante afastada, inclusive já da banda de Bollinger, uma figura de reversão fora das bandas, e a distância da média de 9 está em 8%. A distância da média de 21 desse par está em quase 16%. Se pegarmos apenas na movimentação do último pregão, teríamos um alvo de quase 5,60. Então o risco-retorno desse setup me parece bastante interessante. Nós entraremos montando o par ao spread de 0,73, estoparemos a 0,71 e vamos colocar o nosso alvo a 0,76. Uma relação de risco-retorno bastante interessante. Então, apenas para resumir, compra de Usiminas 5, venda de Usiminas 3, seria uma operação de long short. Esse então foi o nosso comentário de fechamento do índice Bovespa. Gratos pela atenção, tenham todos um ótimo final de tarde e noite. Estão todos convidados amanhã pela manhã a participarem do chat de Swing Trade comigo, a partir das 9h45. Aguardo todos vocês lá. Um grande abraço.